John Wesley foi um homem de oração. Ele orava várias horas por dia. E às vezes quando a gente está desanimado e sem saber como orar, a gente pode recorrer a como esses homens de oração fizeram e tentar buscar alguma inspiração nisso. Como é que John Wesley orava? Bom, John Wesley orava ao acordar e para isso ele acordava mais cedo, cerca de 5 horas da manhã. Orava ao dormir, sempre confessando os pecados do dia e pedindo proteção de Deus. Ele também usava orações escritas, mas abria algum espaço para orações mais espontâneas. Ele separava cada dia da semana para orar a respeito de um tópico. Então, domingo ele orava para ter mais amor para com Deus. Segunda, orava para ter mais amor pelo próximo. Terça, para ser mais humilde. Quarta, para conseguir se renunciar a si mesmo. Quinta, ele pedia para ser uma pessoa mais mansa. Sexta, ele pedia capacitação novamente para renunciar a si mesmo e seguir a Cristo. E sábado ele pedia para ser mais grato diante de Deus. E ele geralmente seguia esse passo a passo. Primeiro ele louvava e agradecia, ele confessava seus pecados, orava a respeito das ênfases do dia, aquelas que eu disse agora há pouco, então dependendo do dia da semana era uma ênfase diferente. Então ele orava pela igreja, pelo rei da Inglaterra, as universidades, os pobres, os doentes, os prisioneiros, sua família, amigos e inimigos. E eu descobri que ele escreveu um livro de orações em 1755. Está aqui o nome do livro, né, em inglês, e ele não tinha sido traduzido para o português ainda, não achei nenhuma tradução. Então eu joguei para uma inteligência artificial chamada Manus traduzir, e agora a gente tem a tradução aqui. E eu pretendo nos próximos vídeos ler essa tradução para que você possa orar juntamente com John Wesley. São orações, você vai poder perceber, para cada dia da semana. Então tem domingo de manhã, domingo à noite, tem algumas perguntas aqui para reflexão, por exemplo, com que grau de atenção e fervor usei minhas orações matinais, públicas ou privadas? Interessei-me mais nos assuntos dos outros do que a caridade exigia, que a respeito da fofoca, enfim. Cada dia tem a sua reflexão. Com que grau de atenção e fervor usei as minhas orações noturnas, públicas ou privadas, para segunda-feira de manhã? E aí eu vou postando ao longo da semana, é o que eu estou pretendendo fazer. Vou aproveitar e eu já vou ler aqui o prefácio do livro para não ter que postar dois vídeos, um separado do outro. O objetivo do coletor destas orações foi, primeiro, ter formas de oração para cada dia da semana, cada uma das quais continha algo de deprecação, petição, ação de graças e intercessão. Em segundo lugar, ter tais formas para aqueles dias que a Igreja Cristã sempre julgou peculiarmente apropriados para o regozijo religioso, que continham pouco de deprecação, mas eram explícitas e amplas em atos de amor e ação de graças. Em terceiro lugar, ter tais, ou naqueles dias que, desde a era dos apóstolos, foram reservados para a religião, que continham pouco de ação de graças, mas eram cheios de expressos em atos de contrição e humilhação. Aqui ele está falando que alguns dias são separados para uma maior alegria espiritual e outros dias são separados para um maior arrependimento. É um choro aqui de humilhação diante de Deus, de arrependimento. E em outros dias são separados para a gratidão a Deus, para você expressar o seu amor por Ele. Cada dia da semana tem a sua ênfase. E isso aqui é um costume antigo, né? Se você pegar, por exemplo, existia um costume muito antigo na cristandade de se alegrar aos domingos, porque Jesus ressuscitou aos domingos, mas fazer jejuns às sextas-feiras, por exemplo. As quartas-feiras também era costume, porque como os fariseus faziam jejuns, né, 2 vezes por semana, e Jesus disse que a gente deve superar a justiça dos fariseus em muito, então os cristãos continuaram com o costume, com esse costume que vem do judaísmo. Né? Vou continuar lendo aqui. Em quarto lugar, ter intercessão todos os dias, por todos aqueles que nossa própria Igreja nos orienta a lembrar em nossas orações. Em quinto lugar, compreender no curso de petições para a semana todo o esquema de nosso dever cristão. Quem quer que siga a direção de nossa excelente Igreja, aqui ele está falando da Igreja Anglicana, porque John Wesley era afiliado à Igreja Anglicana, na interpretação das Sagradas Escrituras, mantendo-se fiel àquele sentido delas que os padres católicos e os antigos bispos entregaram às gerações sucessivas. Aqui a palavra católico não é no mesmo sentido que o católico romano, aqui é outro significado.
Verá facilmente que todo o sistema de dever cristão é redutível a estes 5 cabeças. Essa tradução deve estar meio estranha, mas ele quis dizer esses 5 pontos centrais. Primeiro, a renúncia de nós mesmos. Se algum homem quer vir após mim, que ele renuncie a si mesmo e me siga. Isto implica, primeiro, uma convicção completa de que não somos nossos, que não somos os proprietários de nós mesmos ou de qualquer coisa que desfrutamos, que não temos o direito de dispor de nossos bens, corpos, almas ou qualquer das ações ou paixões deles. Em segundo lugar, uma resolução solene de agir de acordo com esta convicção, não viver para nós mesmos, nem para buscar os nossos próprios desejos, nem para nos agradar, nem para permitir que nossa própria vontade seja qualquer princípio de ação para nós. Então ele está citando aqueles 5 princípios. Em segundo lugar, tal renúncia de nós mesmos naturalmente leva à devoção de nós mesmos a Deus, como isto implica, primeiro, uma convicção completa de que somos de Deus, que Ele é o proprietário de tudo o que somos e de tudo o que temos, e que não apenas por direito de criação, mas de compra, pois Ele morreu por todos, e portanto morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu por eles. Em segundo lugar, uma resolução solene de agir de acordo com esta convicção. Viver para Deus, entregar a Deus as coisas que são de Deus, até mesmo tudo o que somos e tudo o que temos, para glorificá-lo em nossos corpos e em nossos espíritos, com todo o poder e toda a força de cada um, para fazer de sua vontade o nosso único princípio de ação. Em terceiro lugar, a abnegação é a consequência imediata disto. Pois, quem quer que tenha determinado não viver mais para os desejos do homem, mas para a vontade de Deus, logo descobrirá que não pode ser fiel ao seu propósito sem negar a si mesmo e tomar a sua cruz diariamente. Ele sentirá diariamente algum desejo que seu único princípio de ação, a vontade de Deus, não exige que ele satisfaça. Nisto, portanto, ele deve negar a si mesmo, ou até, então, negar a fé. Ele encontrará diariamente alguns meios de se aproximar de Deus que são desagradáveis para a carne e o sangue. Nisto, portanto, ele deve tomar a sua cruz, ou até então, renunciar a seu mestre. Em quarto lugar, por um exercício constante de abnegação, o verdadeiro seguidor de Cristo avança continuamente na mortificação. Ele está cada vez mais morto para o mundo e as coisas do mundo, até que finalmente ele possa dizer, como aquele perfeito discípulo de seu Senhor: não desejo nada além de Deus, ou como São Paulo: estou crucificado para o mundo, estou morto com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Em quinto lugar, Cristo vive em mim. Este é o cumprimento da lei, o último estágio da santidade cristã. Isso torna o homem de Deus perfeito, aquele que, estando morto para o mundo, está vivo para Deus. O desejo de cuja alma é para seu nome, que lhe deu todo o seu coração, que se deleita nele, e em nada mais senão o que o envia a ele, que por sua causa arde de amor por toda a humanidade, que não pensa, fala, nem age senão para cumprir sua vontade. Este é o último degrau da escada para o céu. A graça teve sua obra completa em sua alma. O próximo passo que ele dá é para a glória de Deus. Então ele faz uma oração aqui. Que o Deus de toda graça nos dê a todos que ainda não alcançamos isto, nem já somos perfeitos, para fazer esta única coisa, esquecendo as coisas que estão para trás e avançando para as coisas que estão adiante, para prosseguir para essa marca, pelo prêmio de nossa alta vocação em Cristo Jesus. Que Ele ilumine nossos olhos para que possamos considerar todas as coisas como perda, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo nosso Senhor, e assim estabeleça em nossos corações, para que nos regozijemos em sofrer a perda de todas as coisas e as consideremos como esterco para que possamos ganhar a Cristo.